Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Caseiro e nós vamos estar então nesta aula mostrando para vocês o processo de fabricação deste martelo aqui que está sendo projetado no AutoCAD em 3D. Então aqui está em verde o cabo, em azul o martelo e essa é a peça que nós vamos estar fazendo nos laboratórios do Senai quando estiverem liberados para a aula presencial. Então aqui está o nosso martelo usinado, né? Esse é o cabo e este é o martelo. Ele sofre o processo de usinagem, o cabo no torno mecânico e o martelo na fresa. Então ele é montado rosqueado aqui. E este é o nosso martelo que nós vamos estar fazendo quando os laboratórios forem liberados para a aula presencial. Recapitulando então, pessoal, esta é a foto 3D do nosso martelo. Este é o desenho técnico do cabo do martelo, podem ver que ele tem um recartilhado ali. Este é o desenho técnico do martelo. E estas são as fotos do nosso martelo já pronto. Nós vamos então estar utilizando o processo de torneamento. Nós vamos estar utilizando o processo de fresamento. Nós vamos estar utilizando o macho manual e a lima para acabamento. Este é o torno mecânico que nós vamos estar utilizando para fazer o cabo do martelo. E esta é a fresa que nós vamos estar utilizando para fazer a base do martelo. Este então é o carro longitudinal, que ele vai para a direita ou para a esquerda movimentando esta alavanca. Então se eu movimentar essa alavanca ele vai para a direita ou para a esquerda, para o lado da placa ou contra a placa. Este é o carro transversal, ele vai para frente e para trás, se eu quiser, movimentando esta alavanca. Então se eu movimentar essa alavanca ele vai aprofundar ou afastar da placa. E este é o carro superior, ele também faz o sentido longitudinal para a direita ou para a esquerda, movimentando esta alavanca. Então se eu quiser fazer um ajuste fino ou a movimentação em grau, é esse carro que eu uso. E este é o porta-ferramentas, onde eu vou então colocar as ferramentas de torneamento, faceamento e rosqueamento. Bom pessoal, esse é o carro porta-ferramentas, tá? Ele que suporta então as ferramentas que a gente vai utilizar. Esta é a alavanca que aperta, né, para mim poder ajustar a posição da ferramenta que eu vou estar utilizando. Essa então é a placa automática de 3 castanhas que eu vou estar utilizando para prender a peça. Aqui é outra vista, né, que do outro lado eu estou vendo a placa e a ferramenta já posicionada para trabalhar. Este então é o carro ponto, aonde eu levo para frente ou para trás, movimentando esta alavanca aqui, né? Então quando eu avanço esta alavanca, aquela ponteira ali vai para frente ou para trás, né? E quando eu aciono na posição que eu quero, eu prendo com esta outra alavanca para ela não sair fora da posição. Esta é a caixa de engrenagens, a famosa caixa Norton, que tem ali 7 alavancas que eu vou estar mostrando para vocês. Este é o botão que indica que a máquina está energizada. Este é o botão de emergência. Se eu apertar, a máquina não liga, e se eu der uma girada, ele solta e mantém a máquina ligada. Este é o botão que liga o refrigeramento automático, não é utilizado no Senai. Essas duas alavancas, elas controlam a velocidade do torno, tá certo? Conforme eu colocar as posições dela, ela controla a velocidade. Esta alavanca, ela controla a letra P, Q e R, tá? E esta outra alavanca, a letra U, S e T. Conforme a posição que eu colocar essa alavanca, é a velocidade que vai estar trabalhando. Então, ali nós temos as alavancas 1 e 2. Se eu colocar a alavanca P, né, e a U, eu tenho então a velocidade de 125. Esta é a alavanca que joga o torno para frente ou para trás. Este é o visor do óleo, apenas para a gente ver se tem óleo na caixa de engrenagem ou não. Essas 4 alavancas, elas me dão
a velocidade de avanço do carro longitudinal e transversal. A alavanca 4 tem a posição L e M apenas. A alavanca 5, a posição 1, 2, 3, 4, a posição de T de torneamento, posição 5, 6 e 8. A alavanca 6, apenas a posição J e K. E a alavanca 7, eu tenho a posição A, B, C, D, a posição N de neutro, posição E, F, G e H. Essa é a tabelinha de rosca, né, de posição das alavancas, conforme a rosca que eu precisar. E eu vou estar utilizando esta rosca aí, né, que é a rosca de 1,5. Vão estar a alavanca 4 na posição M, a alavanca 6 na posição K, a alavanca 7 na posição A e a alavanca 5 na posição 6. Olá pessoal, sou o professor Luciano, vamos continuar com a nossa aula então prática, né, online. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês o torno mecânico, que é essa peça aqui. Então aqui no Senai nós temos vários tornos, né? Depois eu vou postar algumas fotos para vocês. Vou estar mostrando os tipos de tornos que a gente tem aqui, que são 3 modelos de tornos que nós temos, né? Torno manuais, depois temos um torno CNC, né? Mas a nossa aula vai ficar em cima do torno manual, tá certo? Então vou fazer uma breve apresentação aqui ao vivo para vocês, né? Mas depois eu tirei fotos já do torno, né? Eu vou postar essas fotos lá junto na atividade, e aí eu vou explicar cada componente aqui certinho lá de novo para vocês poderem pegar direitinho, tá? Então nós temos aqui, eu vou tirar a máscara, porque como eu estou sozinho aqui, então fica mais fácil para mim conversar sem a máscara, a voz sai melhor, tá bom? Nós temos aqui então o torno, né, como a gente já falou. Aqui ficam as ferramentas que a gente vai usar, né, no carro porta-ferramenta, tá certo? Aqui ficam as chaves do torno e o pincel para limpeza, tá? Aqui nessa parte, né, fica a água, né, que aqui não tem, né, mas é uma água com óleo lubrificante, né, refrigerante. E aqui fica a motoria, que aqui sim fica um óleo lubrificante apenas, tá? E aqui também fica o mandril, que nós vou mostrar depois como que troca o mandril, né? E aqui nós temos a caixa de engrenagem do torno. Então todas essas alavancas aqui, elas controlam a velocidade com que a placa, né? Então essa é a placa do torno, com que a placa gira, né? Sempre rotações por minuto. Ela gira sempre com rotações por minuto, tá certo? Então essas alavancas aqui, a gente consegue, mexendo nelas, a gente consegue mudar a velocidade da placa, a velocidade que esse carro aqui, ele avança, né? Então a velocidade do carro é por volta, sempre por volta, e a velocidade da placa é sempre por minuto, tá? Então a relação de voltas da placa interfere na relação de avanço do carro, tá? Mas isso eu vou explicar mais um pouco depois. Então nós temos aqui então as alavancas, então essas duas aqui de cima, exclusivamente para a velocidade da placa, e essas outras 5 alavancas aqui são alavancas que interferem na velocidade de avanço do carro, tá bom? Aí nós temos mais essas outras alavancas aqui, que são, né, essa alavanca maior para a movimentação do carro longitudinal. Então quando eu viro aqui, ele movimenta esse carro aqui, né, para frente e para trás, tá certo? Essa alavanca. Essa outra alavanca menor, eu movimento o carro transversal, que é essa parte aqui que ela vai para frente, ó, para frente e vem para trás, né? Essa outra alavanca menorzinha, eu movimento o carro superior, ele também é longitudinal. Então quando eu movimento ele aqui, ó, ele vai para frente e vai para trás. Ele é um pouco mais duro que os demais carros, tá? Mas é assim que ele tem que ser, tá ok? Essa alavanca aqui, né, eu solto, né, para fazer a regulagem do porta-ferramenta. Então isso aqui é o castelo ou porta-ferramenta, tá? Então eu solto essa alavanca aqui e prendo ela conforme a posição que eu precisar colocar a minha ferramenta, tá ok?
Essa alavanca aqui é a alavanca que eu utilizo para fazer o avanço rápido ou o avanço lento. Então o que é o avanço rápido, né? O avanço rápido é quando a gente está fazendo, por exemplo, uma rosca no torno, tá? E o avanço lento é quando a gente está torneando, fazendo um serviço de torneamento ou faceamento, tá certo? Você já deve ter estudado isso lá no AVA. Então essa alavanca aqui, eu engato tanto o avanço longitudinal quanto o avanço transversal. Então aqui eu faço o avanço transversal, né? E aqui eu faço o avanço longitudinal, na mesma alavanca, né? E para baixo, tudo para baixo, eu faço o avanço longitudinal rápido, ou eu engato para fazer rosca, tá certo? E essa outra alavanca é a alavanca que eu, para baixo, eu ligo o torno, né? Para girar no sentido anti-horário, porque eu estou olhando aqui, né? Se eu olhar para o relógio, né? Então, anti-horário. E se eu trazer para o meio, eu desligo, e trazendo para cima, ele liga no sentido horário, tá bom? Então, por que ele não ligou? Porque ele tem um botão de emergência, né? E aí quando eu solto esse botão, essa luz indica apenas que ele está energizado. Esse botão é um botão de refrigeração automática, esses tornos nenhum deles tem. A refrigeração é por aquela motolia branca ali, né, de plástico, que a gente vai jogando conforme vai fazendo o serviço, tá? Então eu soltei, né, girei o botão, soltei, o torno então agora ele vai funcionar, e se eu apertar aqui, ó, ele vai travar o botão de emergência, e aí não funciona mais. Então, ó, girei, soltou o botão, e agora se eu acionar esta alavanca, né, para baixo, olha, a placa está rodando, sentido anti-horário, né, sentido de corte para faceamento, sentido de corte para torneamento, tá bom? Se eu trazer para o meio, ela para, e se eu trouxer para cima, né, ela vai rodar sentido anti-horário. Professor, eu consigo fazer algum tipo de usinagem assim? Sim. Quando a gente está fazendo usinagem interna, às vezes a gente pode usar assim. Quando eu estou fazendo uma rosca esquerda, então eu posso também estar utilizando, né, a rosca esquerda interna, tá bom? Agora, todos os outros serviços de faceamento, torneamento, rosqueamento, é tudo nesse sentido que vai rodar a placa, tá certo? E o torno, eu posso fazer a reversão automática dele. Eu posso jogar a alavanca de uma vez. O torno é feito para fazer isso, né? E quando eu estou torneando esse carro aqui superior, né, ele está avançando rápido, eu faço a reversão rápida e ele volta. Eu não posso mexer nessa alavanca, né? Quando eu estou torneando, não. Eu ligo e desligo nessa alavanca aqui e faço um retorno manual. Agora, quando eu estou usando para fazer rosca, aí eu faço essa reversão e o avanço ele vem automático, né? Então eu tenho que voltar o carro e fazer. Depois, na hora que eu estiver torneando, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona certinho, e aí vocês vão poder aprender como que funciona, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai pegar, eu estou aqui no depósito onde tem os materiais, né? Então nós vamos pegar o material que nós vamos fazer o cabo do martelo, que é a atividade que nós vamos realizar, né? Que vocês vão realizar. Assim que puder, claro, voltar com as aulas presenciais. Até lá, então esse vídeo vai servir para vocês poderem ver como faz, como é feito e tal. Então esse daqui é o depósito, né, de materiais, né, de usinagem e de serralheria. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um paquímetro para ver, né, a espessura do material e o comprimento. Então eu preciso de um material, né, o desenho vai estar disponível para vocês depois também, para vocês poderem ver. Então agora vocês vão saber o que eu vou falar para vocês, né, que o cabo ele é 12 milímetros, né, de espessura por 120 de comprimento. Então eu vou analisar aqui, né, no depósito aonde tem o material. Eu sei que o material está nessa partilheira aqui. E aí eu vou pegar o material aqui, eu vou medir, né? Então esse aqui tem 12, tá certo? Eu medi. Então eu vou pegar o material, vou trazer para essa máquina aqui, que é uma serra, tá certo? Aí eu vou regular a máquina agora para a gente poder cortar.
bom? Então, essa manivela aqui, né, ela fecha e abre a morsa da serra. Então eu vou deixar ela mais fechada. Aqui tá abrindo. Deixa eu fechar ela, né, para ficar mais fácil de eu regular o comprimento, tá certo? Então aqui tá escuro, eu não tenho nem como mostrar para vocês, mas aqui desse lado, né, ela tem uma fita que roda, tá? E essa fita é uma serra fita, e essa serra ela vai cortar o material nosso aqui. Então eu vou colocar 120 milímetros aqui no paquímetro, tá certo? E vou cortar, só que eu vou cortar com 5 milímetros a mais. Para quê? Para que na hora que a gente for tornear, eu possa facear essa peça e deixar ela exatamente com 120 milímetros, tá certo? Então estou deixando aqui, ó, 5 milímetros a mais. Agora eu vou apertar o paquímetro, né? A gente tem sempre que tomar cuidado e guardar ele sempre num local apropriado, para que não estrague, tá bom? Se eu colocar ele em cima de alguma superfície, eu posso danificar o paquímetro, tá bem? Vou deixar aqui agora, depois eu pego ele. Então, apertei bem ali, tá certo? Tem dois botões aqui, eu vou ligar a máquina. Ela já está rodando. Então eu vou destravar ela e aí eu vou descer ela lentamente até ela cortar o material. Ela já cortou o material, né? Então depois que ela cortou, eu ergo de novo, travo ela erguida e agora eu tenho o material, né? Então o material que a gente vai usar, que vai ser o cabo, é esse daqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a morsa, vou pegar o material que sobrou e vou guardar novamente. Tá ok? Então, tá aqui guardado o material e agora a gente vai tornear esse material aí. Tá bom?